Olá, eu vou apresentar o estudo a respeito dos níveis de vitamina E e a radioterapia no câncer de próstata, uma análise comparativa entre os grupos de risco. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, a Liz, juntamente com as minhas colegas Giovana Marques, Larissa Moreira e Mariana Pereira, orientadas pelo professor Dr. Carlos Franca. Bom, o câncer de próstata ele é o segundo mais frequente e a quinta principal causa de morte por câncer entre homens no mundo. No Brasil, ele vai ser o segundo tipo de câncer mais frequente, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Dentre os fatores de risco associados ao desenvolvimento dessa neoplasia, tem-se o histórico familiar, a etnia, a idade, a obesidade e outros fatores ambientais a quais esses pacientes podem estar expostos. Com relação à vitamina E, ela compreende um grupo de vitâmeros, dentre eles os tocoferóis e os tocotrienóis, que são conhecidos coletivamente como tocóis. Esses compostos lipofílicos, eles ocorrem naturalmente em plantas na forma de quatro homólogos: alfa, beta, gama e delta, variando entre si de acordo com a posição e o número do grupamento metil ligado ao anel cromanol da estrutura. Bom, estudos mostraram que os níveis séricos de alfa-tocoferol e gama-tocoferol estão inversamente associados aos fatores de risco do câncer de próstata e ao risco de câncer agressivo ou de alto grau. Isso porque a vitamina E possui uma ação antioxidante capaz de eliminar radicais livres, além de atuar também como regulador de funções enzimáticas, celulares e de expressão genética. Com relação à radioterapia, é uma das terapêuticas utilizadas no tratamento do câncer de próstata, emitindo feixes de radiação que danificam o DNA das células cancerosas, impedindo seu crescimento e, consequentemente, levando à morte celular. Entretanto, durante esse processo, as células normais também podem sofrer danos, o que aumenta a produção de radicais livres e gera um estresse oxidativo nos tecidos saudáveis. Além disso, o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer revelou que os níveis de vitamina C, D, E e algumas do complexo B estão reduzidas em pacientes oncológicos quando comparado aos níveis dos pacientes saudáveis. Isso indica que uma possível suplementação de antioxidante possa ser benéfico para reduzir o estresse oxidativo e os danos celulares, então, dos tecidos saudáveis. Os objetivos desse trabalho, portanto, são analisar os níveis plasmáticos de vitamina E em pacientes com câncer de próstata, pré e pós-tratamento radioterápico, para então correlacionar essas mudanças nos níveis dessa vitamina com a classificação dos pacientes em diferentes grupos de risco. Além disso, obter um melhor entendimento da interação desses biomarcadores nutricionais, juntamente com a radioterapia e o prognóstico da doença. Esse estudo foi um estudo retrospectivo, abrangendo o período de 2020 a 2023, e ele foi conduzido para avaliar os níveis plasmáticos de vitamina E em dois momentos distintos. Então, na primeira consulta pré-radioterapia e, novamente, 3 a 7 dias após a conclusão do tratamento. Além disso, os pacientes eles foram estratificados em três grupos distintos de acordo com os critérios da National Comprehensive Cancer Network, a NCCN. Então, o grupo A compreendia os pacientes de baixíssimo e baixo risco, grupo B, pacientes com risco intermediário, favorável e desfavorável, e o grupo C, compreendendo os pacientes de alto e altíssimo risco. Com relação ao planejamento do tratamento radioterápico, ele compreende dois tipos de volume: o volume-alvo clínico, CTV, que é definido como a próstata e as vesículas seminais, delineadas pelo radio-oncologista, e o volume-alvo de planejamento, que proporciona uma margem ao redor do volume-alvo clínico para compensar a variabilidade do posicionamento do tratamento e também o movimento interno dos órgãos. E é importante frisar que haja uma margem mínima de 4 milímetros ao redor do volume-alvo clínico
para que seja definido, então, o volume-alvo de planejamento. O tratamento ele foi administrado apenas ao volume-alvo de planejamento, utilizando campos conformacionais tridimensionais. Isso porque ele visa excluir os órgãos adjacentes à próstata, principalmente a bexiga e o reto. E o plano de tratamento utilizado para cada paciente foi baseado em uma análise de dado volumétrica, incluindo a análise do histograma dose e volume, do volume de planejamento e também das estruturas normais críticas. E a dose prescrita é a dose mínima para o volume-alvo de planejamento. Quanto aos critérios e seus respectivos valores do planejamento terapêutico, tem-se a margem mínima do volume-alvo clínico, como sendo de 4 milímetros, as margens superior e inferior de 4 a 10 milímetros e a cobertura do volume-alvo de planejamento, que pode variar para uma cobertura total ou uma cobertura marginal, sendo ela total quando compreende de 98% acima da superfície e marginal de 95% abaixo de 98% dessa superfície. Ambas as coberturas do volume-alvo de planejamento, sendo ela total ou marginal, compreende 100% do volume-alvo clínico durante a terapêutica. Com relação à dose máxima do volume-alvo de planejamento, ela não deve exceder a dose prescrita em mais de 7%, e ela pode variar desse valor abaixo de 7%, sendo considerado então incompatível, ficando entre 7 a 10%, o que é considerado uma variação leve, ou então acima de 10%, o que já é considerado uma variação significativa. O estudo, então, ele focou na comparação das médias dos níveis de vitamina E antes e após a radioterapia, entre esses grupos, buscando identificar possíveis padrões e variações significativas entre eles. E é importante frisar que a pesquisa ela foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, garantindo a conformidade ética e científica do estudo. Então, foram avaliados 418 pacientes com uma idade média de 66,8 anos, representando uma amostra significativa. E o PSA inicial desses pacientes apresentou uma média de 17,6 nanogramas por ml, o que reflete uma variação dos níveis de doença entre os participantes. Além disso, esses participantes foram classificados de acordo com o uso ou não de substâncias. Então, 26,6% deles relataram ser fumantes, enquanto 32,1% relataram fazer uso de álcool. Além disso, quanto às médias dos níveis séricos de vitamina E, antes do tratamento, ela ficou em 1,13 mg por decilitro e após o tratamento apresentou uma queda para 0,33 mg por decilitro. Então, a estratificação dos pacientes por grupo de risco, de acordo com o NCCN, mostrou a seguinte distribuição. Os pacientes de baixo e baixíssimo risco que se enquadram no grupo A foram 83 deles. Grupo B foi composto por 260 pacientes, enquanto o grupo C, considerando aqueles de alto e altíssimo risco, obtiveram 75 pacientes. A partir desses dados dos níveis séricos de vitamina E e dos grupos de risco, foi possível elaborar uma tabela com uma análise comparativa, sendo o grupo A apresentando uma média de vitamina E antes da radioterapia de 1,59, caindo para 0,63 após a terapêutica. O grupo B apresentava uma média de 1,07, que foi para 0,29, enquanto o grupo C apresentou uma média de 0,85 e foi para uma média de 0,14. Além disso, as variações para os pacientes que faziam uso de tabaco e bebida alcoólica também foram descritas na tabela. A partir dos dados obtidos, então, foi possível elaborar dois gráficos contendo as médias de vitamina E pré-radioterapia entre esses grupos e pós-radioterapia,
o que evidenciou, então, uma queda mais acentuada naqueles pacientes pertencentes ao grupo de alto risco. Portanto, percebe-se que os níveis de vitamina E eles diminuem significativamente após a radioterapia em pacientes com câncer de próstata, com uma redução mais acentuada nos grupos de maior risco, o que indica que esses resultados e o seu monitoramento da vitamina E, ele pode ser crucial, especialmente para esses pacientes no grupo de risco elevado. E ele pode servir como um componente importante na personalização do tratamento. Então, a integração deste monitoramento na prática clínica pode contribuir para ajustes mais finos, mais personalizados a esses pacientes, proporcionando um tratamento melhor e resultados terapêuticos mais eficazes, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. Bom, as referências bibliográficas utilizadas para a construção desse trabalho. Muito obrigada.